Olá pessoal, eu sou a professora Rúbia, professora de literatura aqui do Colégio Global, e hoje vamos para mais um bate-papo literário e eu vou apresentar a vocês essa linda obra aqui do Bernardo Carvalho, 9 Noites, leitura obrigatória do vestibular UFPR 2022-2023. Vamos lá? O livro 9 Noites. Então o autor é o Bernardo de Carvalho, ele foi publicado em 2002 em São Paulo e é um livro contemporâneo. As outras obras da UFPR que eu apresentei para vocês, tem obra aí da primeira fase do romantismo, tem obra que já vai ser mais modernista e aqui ela é contemporânea. Esse livro, para muitos, acaba sendo um livro confuso, mas eu vou dar algumas dicas, explicar para vocês algumas características desse enredo aqui, contar também o enredo para vocês, para que vocês percebam qual foi a ideia do Bernardo Carvalho ao compor essa obra, tá? Lembrando que nada substitui a leitura feita por você, certo? Esse livro aqui é um livro de ficção, porém, há um fato que é verdadeiro, algo que realmente aconteceu, que foi em 1939, um antropólogo norte-americano chamado Buell Quinn, ele veio ao Brasil para estudar algumas tribos indígenas, especialmente a tribo Craô, e ele acaba cometendo suicídio, de uma forma assim um pouco bárbara, né? O suicídio dele, ele se automutila, depois ele se enforca na presença de dois índios, e realmente essa história aconteceu. O que não aconteceu foi o que o Bernardo Carvalho fez. Ele pega aqui características verdadeiras, ou seja, ele pega a informação aqui do suicídio do Buell e ele traz com um outro enredo. Então é uma obra ficcional, certo? O que tem aqui são algumas informações que são verídicas, nomes de tribos, nomes de alguns pesquisadores, antropólogos e o caso do suicídio. Mas o enredo que ele compôs é ficcional, tá, gente? Então por isso eu preciso que vocês saibam disso. Não vão acreditar que, nossa, foi tudo assim que aconteceu. Não é bem desse jeito, não. Outra característica importante para você poder começar a ler esse livro e se situar e não se sentir perdido, que não é uma narrativa linear. O que é uma narrativa linear? É aquela que começa com a apresentação, daí eu apresento os personagens, eu tenho o desenvolvimento do enredo, eu vou para um clímax e vou para um desfecho. Eu tenho mais pontos altos, informações, mas é aquela história que começa e se desenvolve para o fim bem certinho. Essa aqui não. Essa aqui traz a narrativa em lances, em momentos, em idas e vindas. Vai ter uma mistura do passado e do presente. Há dois narradores nessa obra. Isso é importante que vocês saibam. Um narrador atual, ele conta a história do momento, né, do presente que ele está vivendo e traz lembranças do passado que são contadas por um outro narrador, que daí volta ao passado e conta no momento em que o Buell Quinn estava vivo ainda, antes dele cometer o suicídio. Então é importante que vocês saibam que tem essas trocas, então é o tempo todo, não volta assim, momento do passado. Há livros que colocam, autores que colocam em suas narrativas o ano. Tá, tô em 2002, volto para 1950, daí volto para 2000. Ele não joga o tempo assim, você percebe a narrativa que ela é contada, a mudança principalmente da fonte. Na hora da escrita, da publicação, o que está em itálico você percebe que é o passado, que é contado por um narrador, e o que está numa fonte normal, que é o presente, contado pelo narrador atual. Então esses dois narradores que eu já comentei com vocês, e um pouquinho então da questão do enredo. Então a história começa quando o primeiro narrador, que ele está contando a história no presente, a gente pode chamar um narrador jornalista, pesquisador, investigativo, que em alguns momentos até nos confunde, traz a ideia que seja o próprio Bernardo Carvalho, que está nesse papel ali, né? Ele vê uma notícia sobre o suicídio do Buell Quinn, que foi no Brasil em 1939, e isso não sai da cabeça dele, essa ideia fica e ele quer muito descobrir. Então esse primeiro narrador, a gente traz ele como um narrador pesquisador, que é o do presente, do momento atual, que vai criar essa pesquisa sobre o Buell Quinn.
E uma coisa muito legal do Bernardo de Carvalho é que essas personagens que ele constitui aqui, não só essa do narrador, mas todas as outras desse livro, ele não deixa bem claro. Nós não conseguimos, através da leitura, entender essas personagens. Cada personagem é uma ilha, vive no seu universo. Nós, como leitores, não conseguimos desvendar essa personagem. Tá? Isso que é o mais bacana, ele deixa assim difícil de decifrar essas personagens. A gente sabe que é uma personagem pesquisadora, mas não tem muitos detalhes. Tem momentos que essa personagem aqui, o narrador, pesquisador, do tempo presente, ele traz memórias também do pai dele, da vida da infância, momentos que ele compartilhou com o pai, histórias que ele viveu. Ele traz momentos pessoais também da sua vida para essa narrativa. Então, esse narrador jornalista do presente, ele começa a fazer essa investigação sobre o suicídio, o que levou o Buell Quinn a cometer suicídio. E ele encontra, então, uma carta testamento, e essa carta, quem deixou foi o narrador do passado, que se chama Manuel Perna. Ele é um engenheiro que conheceu o Buell Quinn aqui no Brasil, até ele veio recepcionar quando o Buell chegou na região de Tocantins, né, porque ele ia nessa expedição, ele estava seguindo um caminho que era para um tribo até no Maranhão, mas ele não consegue realizar, então, toda essa pesquisa que ele veio fazer, porque ele comete suicídio nesse trajeto. Mas o Manuel Perna, ele conviveu com o Buell 9 noites. Por isso, tcharam, o nome aqui do livro, 9 noites, porque ele descreve o que nessas 9 noites que ele passou com o Buell, ele pôde observar do antropólogo. Se teve alguma pista, se teve algo que ele deixou de por que ele cometeria suicídio. Então ele apresenta essa personagem, um antropólogo aqui no Brasil. E vai ter então as narrações em que ele vai relatar a vida das tribos, como era o Buell nas tribos com os índios, coisas que eles conversaram, momentos pessoais da vida do Buell que ele contou, porque ele acabava bebendo e tomando e com o alto teor alcoólico no corpo, ele acabava contando coisas para o Manuel Perna. Então ele vai relatar tudo isso, vai destacar o modo de vida dos índios, como os índios viviam, como eram governados, como os governantes também se comportavam, qual era o tratamento que o governo brasileiro tinha para com os índios, para as comunidades indígenas. Nessa época tinha um grande movimento de pesquisa, vida de antropólogos, pesquisadores americanos, norte-americanos, em outras regiões do mundo, para tentar investigar como era a vida nas regiões aqui da floresta amazônica, da região norte do Brasil, como as tribos se comportavam. Então o governo Vargas ele permitiu que tivesse essa pesquisa. Era um grande movimento que aconteceu, realmente, esse fato aconteceu. E aí são narradas as situações em que o Buell Quinn passou nessas tribos, tá? Com os índios, o que ele viu, o que ele relatou, como ele se comportava também. Depois a narrativa vai se desenvolvendo e volta para o narrador do tempo atual, o narrador jornalista, o narrador pesquisador, que ele já fica um pouco desmotivado em continuar sua pesquisa, porque ele não percebe se vai continuar, não há tanta informação concisa sobre o que aconteceu com o Buell. E também nesse momento o pai dele fica doente e ele acompanha o pai alguns dias no hospital. E quando ele está no hospital, o pai divide um quarto com um outro enfermo, um senhor, que ele tem um cuidador que na verdade é um voluntário que vem contar histórias para ele. E um dia esse senhor acamado, que está no mesmo quarto do pai do narrador, olha para ele e fala Buell Quinn. E o narrador fala assim, como assim você fala Buell Quinn, né? O que você sabe do Buell? E ele começou a investigar e descobriu que esse senhor que está hospitalizado junto ao pai era um fotógrafo. E ele fez uma foto do Buell, uma foto em algum momento, e ele teve esse contato com o Buell. E esse senhor que está internado no Brasil, ele tem uma família, ele tem um filho, só que o filho não quer saber dele. O filho mora nos Estados Unidos. E depois o narrador, personagem, investigador, ele vai atrás
ele vai aos Estados Unidos para tentar saber um pouco mais, conhecer se esse filho, então, do fotógrafo tem alguma informação do que pode ter acontecido, o que levou o Buell a cometer o suicídio. Então, de uma forma bem inusitada, ele entra no apartamento desse filho do fotógrafo, que também já é de idade, né, já é um senhor, porque ele não quer conversar sobre isso, mas o narrador investigativo, ele se disfarça de entregador, consegue entrar no apartamento e puxa a conversa, e ele acaba descobrindo que o Buell era amigo do fotógrafo e tinha também uma outra amiga, eram 3 amigos, e aconteceu que houve uma briga entre eles e o fotógrafo acabou ficando com essa mulher. E o Buell veio ao Brasil. E lá pelas tantas na conversa, o narrador descobre que esse senhor não é filho do fotógrafo. Na realidade, ele é filho do Buell com aquela mulher. Mas o Buell não assumiu ele, né? Ou nem saberia que tinha esse filho. E aí que acabam as histórias se unindo. Não fica muito claro a questão do que levou o Buell a cometer o suicídio. Só se sabe que ele vinha pensando muito sobre isso, ele deixou cartas para o seu pai, deixou cartas para a professora pesquisadora responsável do instituto que recebe os pesquisadores dos Estados Unidos, deixou uma carta para o delegado, a qual ele dizia que os índios não tinham nada a ver com essa tragédia, que realmente foi ele que quis dar um fim na vida dele, e que nada foi culpa dos índios. Então ele realmente diz que ele estava cansado da vida e ele quis cometer suicídio, dar um fim para toda essa tormenta. O Buell, ele procurava vários lugares, era uma busca existencial. Há passagens no livro em que ele viveu em vários lugares do mundo, ele viajou para vários lugares. Tem um momento do Pacífico, que é lá onde esse fotógrafo tira uma foto dele, que é um registro, e o Buell não se gostou em ver na fotografia ou ser fotografado de surpresa. E ele reflete muito sobre isso, tem problemas familiares também, então ele não conseguia viver com ele mesmo. Era uma angústia muito grande que o Buell Quinn tinha, e ele procurava ir para vários lugares, mas nenhum lugar ia preencher esse vazio que ele tinha. Aí o enredo termina, a história termina, o narrador investigador, o narrador atual, o pesquisador, falando por que então ele fez essa pesquisa para conhecer sobre essa história do suicídio do Buell Quinn. É um livro maravilhoso, vale muito a pena você fazer a leitura, apesar de eu ter contado para vocês o enredo e algumas informações, mas volto a falar, não substitui o momento único que é você realizando essa leitura. Desejo a todos um excelente vestibular e até a próxima com mais dicas do vestibular e mais um bate-papo literário.